Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da história da classe trabalhadora a propósito das celebrações do 25 de Abril. Hoje temos aqui connosco Alberto Matos, antigo dirigente do UDP e atual membro da Solidariedade Imigrante de Beja. E pronto, como ninguém é melhor que o próprio para se apresentar, nós gostávamos de pedir que o Alberto fizesse assim uma pequena apresentação de quem é e do seu percurso. Eh, Bem, eu nasci em Lisboa, enfim, ninguém pode escolher o sítio onde nasceu, mas é uma cidade que eu gosto, pronto, passei uma pequena parte da minha vida, mas a maior parte foi fora. Foi até aos 10 anos em Manteigas, na Serra da Estrela, à porta, digamos, de uma fábrica de lenifícios, deu-me para perceber, a pouco e pouco, as contradições entre capital e trabalho, e que atravessavam a minha própria família, porque havia pessoas nas 2 condições. Depois fui estudar para Lisboa, para uma coisa chamada Colégio Militar, porque não havia ensino secundário, só havia na Covilhã, e enfim, diziam que era um ensino muito bom e tal, e para um puto que tinha lido livros de cowboys era sempre uma aventura interessante. Que começou mal logo no primeiro dia, parti os 2 braços numa brincadeira assim um bocadinho violenta, mas isso foi a culpa minha. E depois porque a pouco e pouco me fui apercebendo de que a repressão fazia parte do dia a dia, precisamente para moldar o caráter, como eles diziam, e dali ou se saía submisso, ou se saía rebelde. Bem, eu comecei a ser rebelde bastante cedo, daí que me começaram a chamar comunista, que eu não sabia o que era, mas achei logo que devia ser uma coisa boa, porque dito por aqueles gajos só podia. E em particular, o problema da guerra estava sempre muito presente. Digamos que nós, desde o problema da guerra colonial, em primeiro lugar, víamos filmes da Segunda Guerra Mundial a explicar como é que se matava bem, isto é, quando é que um tipo largava o inimigo sem ter a certeza que ele estava morto e depois levava uma facada pelas costas. Portanto, o ser implacável era o modelo que ali se vivia. Para além dos estudos normais, curriculares, etc. Eu, por acaso, até fui bom aluno. De modo que, a partir de determinada altura, começaram a tentar expulsar-me para algumas atividades, nomeadamente o boicote de 5 colegas a uma visita de estudo à Guiné em plena guerra colonial, onde íamos visitar o aluno ou o ex-aluno modelo, que era o António de Spínola, na altura governador da Guiné, e nós, pelo facto de nos termos recusado como finalistas a ir nessa viagem de estudo, além de termos tido direito a passar as férias de Natal lá dentro, em regime espartano, digamos assim, de castigo, ainda fomos, de facto, nessa altura acusados de comunista. Precisamente porque, e já aí o boicote a esta visita de estudo, a gente arranjou um pretexto que era os aviões militares não eram seguros, mas na verdade foi uma atitude já de alguma consciência, pelo menos contra a guerra colonial. Nós, eu estou a falar de colégio militar porque ali espelha-se algo do que se veio a desembocar no 25 de Abril. Aquilo era suposto ser, era um ensino secundário, dos 10 aos 16 ou 17 anos, formava-se o escola, que depois iria para a Academia Militar, ser o escola do Exército, da Marinha, da Força Aérea, e portanto era o escola do regime, do ponto de vista das suas Forças Armadas. Para terem uma ideia, eu entrei em 62, na altura tínhamos começado a Guerra Colonial em 61, cantava-se nos pátios das escolas "O Angola é Nossa", portanto havia todo um clima chauvinista, um clima de, portanto, de fé patriótica que o Salazar aproveitou no sentido de reforçar o seu regime. E nessa altura, os alunos do sexto e sétimo ano, atualmente seriam décimo e décimo primeiro, que não havia décimo segundo, ofereciam-se para ir combater para Angola. Para vocês terem uma ideia do fanatismo chauvinista que se criou. Evidentemente, nem o Salazar foi tão parvo ao ponto de os deixar ir putos para lá, com 16 ou 17 anos, mas isto retratava um apoio quase unânime, se não ao regime, pelo menos à guerra. Eu saí em 69, 7 anos depois fiz lá o secundário. E curiosamente, no meu curso, embora só houvesse 5 boicotantes ativos à tal visita à Guiné, éramos 50 finalistas, 49 foram para a vida civil. Epá, só um dos tipos, que eu não quero dizer que era o mais burro, mas era um dos piores alunos, é que foi para a Marinha. Mesmo assim era a coisa menos má das Forças Armadas,
Marinha havia até já uma certa tradição de esquerda e antifascista e tal. O desgraçado foi lá parar, porque os outros 49 foram para diversos, e não eram especialmente de esquerda, era pela experiência, por verem ex-professores que eram militares irem à guerra, ou já não voltarem, ou voltarem com um bracito a menos, ou com uma orelha cortada, ou com um estilhaço não sei de onde. Quer dizer, a pouco e pouco, 7 anos depois, a guerra já não era popular. E este aspecto é extraordinariamente importante, porque eu depois, nos anos seguintes, fui para o técnico, fui dirigente associativo, e apanhámos com uma situação de contestação geral da guerra colonial que marcou, foi a coisa mais importante do ponto de vista político e nas minhas escolhas políticas posteriores, foi precisamente a guerra colonial, e eu aderi imediatamente a quem era mais radicalmente contra a guerra, quem dizia independência para as colónias já, para quem organizou as manifestações, eu depois mais tarde fui um deles, em 71, 72, 73, anticoloniais de 21 de fevereiro, que era, salvo erro, o Dia Mundial da Luta dos Povos das Colónias, ou contra o imperialismo, qualquer coisa. Em 68 houve uma manifestação em Lisboa contra a guerra do Vietnã, porque ainda não se podia fazer contra a guerra colonial, mas em 69 as manifestações estavam a ser abertamente contra a guerra colonial. E eu aderi a esse movimento dos comitês de luta anticolonial, etc., e depois a vários grupos de esquerda, ou de extrema esquerda, como se dizia na altura, precisamente porque diziam independência já, e acabou a conversa. Mas voltando ao colégio militar, que era suposto alimentar a academia militar, o problema é que a academia ficou sem esse alimento. O meu curso foi apenas um espelho disso. Só foi um tipo neste caso, para a Escola Naval. Não foi ninguém para a Academia Militar, para o Exército. E de todo o país vinham muito poucos. De tal maneira que o curso da Academia Militar, que era, tinha chamada, era tudo à borla, né? Estava tudo incluído, e ainda recebiam 400 escudos por mês. Não era assim tão pouco. Aí em 72, salvo erro, o Marcelo Caetano, já em desespero, aumentou o salário para 4 contos, 4.000 escudos, que era superior ao salário mínimo que se conquistou a seguir ao 25 de Abril, 3.300 escudos. Portanto, era um tacho, mas não havia. E pior ainda, nós, por exemplo, os alunos de engenharia militar que frequentavam, na parte mais técnica, frequentavam o Instituto Superior Técnico, que eu era dirigente associativo, a determinada altura, também para aí em 72, havia 4 cadetes que entravam fardados lá no técnico, a malta gozava com eles, como é óbvio, fardas ali dentro, não é? Não eram polícias e tal, malta, palhaços. Bem, desertaram todos, ficaram tão desmoralizados, e são excelentes pessoas, antifascistas, eu sei que alguns emigraram para a Suécia. Quer dizer, os poucos que entravam na Academia Militar desertavam, e entravam pouquíssimo, já ninguém queria a guerra, nos anos 70, a partir de 69, 70, 71, 72, até ao 25 de Abril. 73 até ao 25 de Abril. O que é que se passou? Como vocês sabem, em 73, como já não havia oficiais de formação da Academia Militar, oficiais de carreira, o Marcelo Caetano, para aguentar a guerra, foi obrigado a reintegrar na carreira militar aqueles oficiais milicianos que tinham feito uma comissão de serviço, que era obrigatório em Angola, na Guiné ou em Moçambique, e que, se frequentassem um estágiozito de uns meses, como já tinham experiência de guerra, podiam ingressar na carreira militar, e assim fazia-se um bypass. Não entravam aos 18 anos na Academia Militar, mas entravam aos 20 e tal, uma fornada de novos capitães que vinham dos milicianos, que curiosamente passavam à frente dos alferes, tenentes e outros de carreira, dos poucos que ainda tinham, e que ameaçavam até alguns privilégios dos chamados oficiais de carreira. Vocês saberão que isto teve na origem do movimento dos capitães. E, de alguma maneira, claro que o movimento dos capitães, ao princípio, até tinha um aspecto corporativo, podemos dizer quase reacionário, ou de defesa de privilégios, em relação a sentirem-se ultrapassados por outros que vinham dos tais oficiais milicianos. E que foi um recurso que o regime foi obrigado, se não tinha gente para continuar na carreira militar, não só para fazer, mas para dirigir a guerra. O que acontece é que, obviamente, isto foi depois aproveitado, e muito bem, por alguns mais conscientes, como o Mel Antunes, o Vasco Lourenço, o Otelo não tinha grande consciência, mas foi-se formando. Isto é, pessoas como o Vasco Gonçalves, que até não participavam ao princípio, porque já era coronel e era olhado com desconfiança pelos capitães, mas quer dizer, foi-se metendo malta que era de facto contra o regime, porque já havia uma tradição, desde o golpe de Beja até várias tentativas de pequenos golpes militares. Havia algum lastro antifascista nas Forças Armadas, embora muito silenciado pela guerra,
que depois aproveitaram esse movimento e deu-se o 25 de Abril. Isto é, o 25 de Abril não foi só, obviamente, em primeiro lugar foi uma consequência da vitória dos povos das colónias na guerra de libertação, e eu já lá irei, mas também do fechar da torneira do colégio militar e, sobretudo, de todo o país, porque não havia jovens nem que lhe pagassem 40 contos, não era 4, que quisessem fazer aquela guerra. E, portanto, não há derrota política e militar maior quando um povo, ou sobretudo quando os soldados já não querem fazer a guerra. E isto é uma das conclusões que eu tiro, é que nós ganhámos a guerra. Nós ganhámos a guerra de libertação. A guerra colonial foi perdida pelo colonialismo português, pelo exército português. E eu gostava até de afirmar isto com muita vivência, porque há quem diga, ainda hoje, os saudosistas, etc., quando vêm evocar os Marcelinos da Mata, que a guerra estava ganha. Foram os traidores a seguir ao 25 de Abril que entregaram as colónias. Então a guerra estava perdida politicamente, mas militarmente estava controlada. Mentira. Uma guerra perdida politicamente está perdida militarmente. E não há pior derrota, até militar, do que quando os soldados se recusam a combater, ou quando ninguém quer ser soldado ou oficial, ou quer que seja por muito que lhe pague. Isto é tão verdade que a primeira medida da Junta de Salvação Nacional em relação à guerra, logo anunciada na noite de 25 de Abril pela voz do fascista Spínola, porque eu sempre o conheci assim, já agora só também dizer, o Spínola, antes de ir para a Guiné, andou-se a candidatar ao tacho de diretor do Colégio Militar, que era ex-aluno, e foi lá assistir a umas paradas. Eu assisti o Spínola a bater de pingalinha em miúdos de 10 anos porque não estavam a marchar bem, não esticavam o braço, não esticavam a perna. Quer dizer, era um tipo que tratava crianças como se tratam cavalos, e os cavalos merecem todo o respeito, mais que o Spínola, obviamente. Portanto, imaginam, e um gajo daqueles foi para a Guiné, e depois, fruto de perceber que estava a perder a guerra, porque ele não é parvo, é daí que ele escreve o Portugal e o Futuro, em que ainda vem propor em 73 uma federação para salvar o Império Colonial, com uma capital rotativa, que podia ser em Lisboa, em Luanda e tal, uma tentativa desesperada de salvar o regime. Porque percebia, e ele sabia, se calhar tinha até informações, que a conspiração estava em marcha e que a guerra estava perdida. E este aspecto é muito importante, porque na noite de 25 de abril, Spínola vem dizer, bem, agora já somos uma democracia, os senhores dos movimentos, nem chamou movimentos de libertação, chamavam-os terroristas, que é uma coisa que é um conceito muito amplo, ainda hoje o ouvimos, mas aplicou-se aos movimentos de libertação. Têm que entregar as armas e depois aceitar um referendo dirigido e feito por Portugal, isto é, pelo colonizador, e depois logo se vê se a malta quer a independência ou não. Bem, isto de uma guerra, quem perdeu a guerra não pode dizer uma coisa desta, ou pode dizer e cai no ridículo. De tal maneira que eu estou-me a lembrar de amigos meus até que participaram num movimento das Forças Armadas em Moçambique, a Comissão Coordenadora do MFA em Moçambique, aí a 25 ou 26 ou 27 de Abril, fez um comunicado a apelar ao pessoal da Frelimo para entregar as armas, porque agora já somos todos irmãos. Sabem o que é que aconteceu? No dia seguinte houve um quartel não sei se foi em Moeda, já não, mas foi em Moçambique, um quartel de soldados portugueses que entregou as armas à Frelimo. Isto é, fizeram exatamente aquilo que era devido a quem, num reconhecimento que estes gajos ganharam a guerra e já não está aqui a fazer nada. E aí o movimento das Forças Armadas de Moçambique, como em todo lado, eu lembro-me o próprio Costa Gomes em Lisboa a ameaçar o pessoal de Angola, dos movimentos, tinham que entregar as armas e tal. Entregaram coisa nenhuma. E aí, essa foi a nossa vitória na guerra de libertação, nossa, dos movimentos, e nós, portugueses que lutávamos contra, e que os nossos irmãos, os nossos aliados, eram os movimentos de libertação. Eu disse a vários tipos, até que alguns que andaram comigo no colégio militar, se me obrigarem a ir para a guerra, eu pego nas armas e vou imediatamente para o outro lado. A minha guerra é do outro lado. Se for obrigado a fazer a guerra, é do outro lado. E a seguir ao 25 de Abril, nós lançámos uma palavra de ordem que teve muito eco logo no 1º de Maio, embora fosse lançada por grupos mais ou menos de extrema esquerda, minoritários, etc., mas que aí acertámos completamente, que era nem mais um só soldado para as colónias. Isto até era assim ensaiado, que era para se gritar bem. Nem mais um só soldado para as colónias. Isto pegou, não só na manifestação, como pegou na prática, porque a partir daí os soldados recusavam-se a embarcar, muitos soldados, até houve alguns presos pelos oficiais, etc., pelo próprio MFA, que era muito democrático,
e pela Junta de Salvação Nacional, mas lembro do tenente, acho que foi o Anjos e o Marvão e outros, que na altura houve manifestações para a sua libertação, porque se tinham oposto ao embarque de soldados. Mas, na verdade, os soldados não embarcavam, os que estavam lá do outro lado, no chamado ultramar, queriam-se vir embora, mas não eram substituídos, quer mesmo quando acabavam a comissão de serviço, porque a malta daqui já não queria ir, e, portanto, isso obrigou muito mais rapidamente ao reconhecimento, de facto, da derrota militar, da derrota e da independência. Um dos ícones que eu me lembro e que me deu um gozo imenso foi na noite, ou na tarde de 27 de julho de 74, ver o fascista Spínola, que era o meu ódio de estimação deste puto, a chorar na televisão, a reconhecer a independência, e o gajo estava a gravar aquilo e chorou não sei quantas vezes, tiveram que interromper a independência da Guiné. A primeira Guiné já era independente desde 24 de setembro de 73. Mas também do processo de Angola, de Moçambique, e depois de Cabo Verde, São Tomé, portanto, todas as colónias africanas, e pronto, havia o caso, e também de Timor, que depois teve aqueles desenvolvimentos que nós sabemos, sendo Macau um caso especial, transição para a China e tal. Mas, portanto, o maior gozo foi ver um dos militares de topo da guerra, que foi o primeiro Presidente da República, o Spínola, a reconhecer a independência das colónias. Portanto, essa guerra nós ganhamos, a guerra de libertação. A guerra colonial, essa sim, foi completamente perdida, foi um desastre. Em primeiro lugar, para os povos africanos, é preciso. Houve cerca de 10 mil mortos salvo erro, 1 milhão de pessoas que por lá passaram, da parte portuguesa, é uma percentagem elevada, mas os massacres sobre os povos das colónias, eventualmente naquela fase da UPA também de alguns colonos no início da guerra, mas isso, enfim, são consequências do colonialismo tardio que nós teimamos o regime fascista teimou em ser, mas os grandes massacrados foram mesmo os povos das colónias, deslocados, portanto, obrigados a viver em campos de concentração, chamadas aldeias, enquadrados por militares e cercados por redes de arame farpado. Portanto, a diferença para um campo nazi na Segunda Guerra não era assim tão grande, etc, etc, etc. Portanto, mas sobretudo também, naturalmente, parte de uma geração e de uma juventude da qual eu fiz parte. Eu já não fui lá parar à guerra, mas e outras mais velhas do que eu, que sofreram na carne e custaram a abrir os olhos. Muitos abriram desertando. Eu quero saudar uma grande parte, porque foi também um grande contributo. Lá está, o esvaziar dos meios humanos da guerra, quer dos soldados, quer no caso em que eu era para ter sido um oficial das Forças Armadas Coloniais, esse esvaziar da torneira dos meios humanos é que ditou, de facto, a derrota da guerra. E portanto, foi o nosso apogeu, a nossa grande vitória, que ninguém nos tira, foi essa. Depois o processo político, todo ele podia ter ido mais além, mais aquém, isso depois, os outros Ds, o da democracia, do desenvolvimento, mais assim, mais assado, a gente pode discutir. Agora, esta ninguém nos tira, esta vitória. O que é que eu fiz a seguir? Bem, fui para o técnico, ainda tive uma passagem por Inglaterra nas férias de verão de 69, depois de ter saído. Eu pensava ficar lá por fora, até pensei ir para Cuba aprender não, ajudar na apanha da cana-do-açúcar, numa campanha internacional que havia com Cuba, no sentido queriam atingir as 10 milhões de toneladas nesse ano. Sei que chegaram aos 9 mil e tal, e o Fidel fez uma autocrítica. Lembro-me bem dessas coisas. E o que eu queria era ir para Cuba, eventualmente, passado uns anos, arranjar um barquito tipo grande e uns guerrilheiros para desembarcarmos ali em Sines e derrubarmos o fascismo. Isto tinha eu 17 anos. Portanto, mas não cheguei, os cubanos não me deixaram ir, e aí em outubro voltei a casa. Aprendi lá fora com alguns amigos revolucionários que tinham andado no maio de 68, franceses, me disseram uma coisa muito importante. Não interessava se eram maoístas, se eram trotskistas, vários. Tu, se quiseres fazer alguma revolução, és um puto de 17 anos, vai, mas é para o teu país, não sejas parvo,
porque malta a fazer revoluções nos cafés em Paris há todas as noites, e todas as noites derrubam qualquer coisa, nem que sejam as garrafas. E, portanto, é deprimente, pá, vai lá para o teu país, se fores preso, és preso, mas esse foi o melhor conselho que me deram. Voltei, nesse ano ainda me consegui matricular no técnico, fui da direção da Associação de Estudantes, tivemos o técnico invadido pela polícia, tive mandato de captura da PIDE quando foi o assassinato de Ribeiro Santos, fui expulso do técnico com uma lista, encabecei a lista dos mais acusados, isto foi em novembro de 73, tive para aí 14 acusações, incluindo debater nos fura-greves durante nos piquetes. Por acaso é mentira que eu já estava tão queimado que o meu grupo já nem me deixava ir lá aos piquetes porque eu podia ser preso a qualquer altura, já tinha tido um mandato de captura, é que por acaso consegui fugir, o capítulo chegou tarde, isso é um pormenor que eu depois poderei contar, mas, portanto, eu estava mais queimado, já nem podia ir aos piquetes de greve, mas pronto, fui expulso do técnico, passei à clandestinidade já em final de 73, e depois com o período de transição, na verdade só fiquei mesmo na clandestinidade, o dia do mergulho definitivo foi 7 de fevereiro de 74, a 2 meses do 25 de Abril, 2 meses e meio, ninguém sabia, nós, portanto, se fosse apanhado, o castigo não era ir para a guerra, era ir para Caxias, que era bem pior. E curiosamente eu até estava na última casa clandestina onde vivi, foi em Queijas, que é do outro lado da chamada estrada de circunvalação, tu sobes a colina, espreitas cá para baixo e vês a prisão de Caxias. Estava mesmo ao pé da PIC, sem saber, porque a malta entrava de noite, saía de noite, de olhos fechados, não sei o quê, com esquemas de segurança, para se fosse preso nem sequer saber, nem podia dizer onde é que estava, né, mesmo que falasse. E portanto tudo isto durou 2 meses e pouco, felizmente veio o 25 de Abril, mas podia ter durado, não sabia quando é que o regime caía. Curiosamente, tínhamos tão pouca noção do que é que se passava, apesar de ter, eu próprio tinha vivido esse processo nas Forças Armadas, ou nas pré-Forças Armadas, no caso do Colégio Militar, mas nós não tínhamos noção de que o regime estava assim tão podre. Eu, por exemplo, na noite do 25 de Abril, estava a imprimir uns panfletos numa tipografia clandestina que nós tínhamos em Massamá, eu sei por causa do comboio, e na noite de 24, já de 25 de Abril, acabámos suspendemos a impressão aí às 3 da manhã, ainda não tínhamos ouvido nada na rádio, e estávamos a imprimir um panfleto a propósito do golpe das Caldas, que tinha sido em 16 de março, salvo erro, de 74, um golpe falhado, e esse panfleto tirava como lição que o fascismo nunca cairá com golpes de Estado. Isto na noite de 25 de abril, só com uma revolução ou com uma insurreição popular armada. Teoricamente era muito bonito, só que o regime estava tão podre, ainda bem que ele caiu e caiu depressa. Isto só para ver também como, do ponto de vista subjetivo, às vezes as nossas opiniões não correspondem à realidade objetiva, que era já de absoluta desmoronar do regime, e que propiciou, e bem, infelizmente, o 25 de Abril. Portanto, até ao 25 de Abril, digamos, e naqueles meses posteriores, a nossa grande batalha foi sempre guerra colonial, guerra colonial, guerra colonial. Esse era o elo mais fraco do regime, foi por aí que ele partiu, e pronto, e depois foi o PREC e foi tudo o que veio aí a seguir, mas este é talvez o primeiro capítulo, e se querem que lhes diga, ainda hoje, para mim, o mais gratificante. Não sei para onde é que querem ir, então, se querem uma ponte disto com a atualidade, talvez. Depois já acabou por responder algumas perguntas que lhe íamos colocar e Pois, foi excelente. lá Por isso que é que nós não me cala. não tem problema, por isso é que nós nem interrompemos, porque estava muito bem, portanto nem quisemos estar a interrompê-lo. Nós íamos perguntar, por exemplo, onde é que estava no próprio dia do 25 de Abril. Pronto, acabou por dizer Pois, mais ou menos, mas se quiser. estava numa casa clandestina em Massamá a imprimir panfletos. Epá, se vos disser que a minha casa base, hoje já o posso dizer, porque o tipo não vai preso e eu também não, a minha casa clandestina base não é só onde eu tenho a tipografia, era em Queijas e estava a ser, era alugada, acho que era uma casa alugada, não era comprada, não era propriedade, por uma personagem que se chama Nuno Crato, que talvez já tenham ouvido falar. Foi Ministro da Educação de Passos Coelho e que era meu camarada da clandestinidade na altura, porque era estudante, talvez dos liceus ou de económica,
e também era contra a guerra colonial, tal como o Durão Barroso e outros. Eu não era do grupo de Durão Barroso, éramos de outro grupelho qualquer, mas isso é o menos importante. O importante, de facto, foi que houve quem, nesse tempo, fruto das circunstâncias, da consciência, mas, sobretudo, fruto da luta dos povos coloniais, porque se eles não se tivessem levantado, se não tivessem sido massacrados, a nossa consciência revolucionária, política, não despertava, e a dos militares de Abril ainda muito menos. Portanto, devemos isto, em primeiro lugar, temos essa enorme dívida aos povos das colónias. Se me permitem fazer uma ponte com a atualidade, eu atualmente trabalho voluntariamente na solidariedade imigrante. Estou no Alentejo, estou em Serpa, tenho a minha casa neste momento, e portanto, e nós temos aqui, sobretudo na zona do Alqueva, mas também nas estufas de Odmira, milhares e milhares de imigrantes, vítimas de trabalho escravo, e parte deles são africanos, até bastante gente da Guiné, sobretudo, menos de Angola e de Moçambique, muitos do Senegal, etc. E às vezes, até, por exemplo, nós já me convidaram várias vezes para comemorar o 24 de setembro, que é o dia da independência da Guiné-Bissau. Foi de facto em 73, uns 6 meses ou mais antes 7 meses antes do 25 de Abril. É notável esse facto, e ajudou a isolar ainda mais o regime, porque houve muitos países que começaram a reconhecer logo a Guiné-Bissau, depois do assassinato de Amílcar Cabral. Mas a ponta é esta, é que numa dessas comemorações, há uns anos, eles agradeceram muito a Sr. Alberto e tal, e a Solinho, a Solidariedade Imigrante, o apoio que nos dão e tal. E eu, uma das coisas que disse é que, obviamente, não tenho nada que agradecer, e muito pelo contrário. Desculpem, porque a minha grande escola política foi a guerra colonial e a luta dos vossos povos. Um dos meus ídolos, para além de outros clássicos, foi o Amílcar Cabral, que foi assassinado justamente na Operação Mar Verde. Um dos operacionais, um dos bandidos, era o Marcelino da Mata. Outro dos mandantes era o Alpuim Calvão, que foi um dos comandantes do MDLP e com o Spínola. Foi uma organização terrorista de extrema-direita que matou gente, como por exemplo o Padre Max e Maria de Lourdes, fez agora 45 anos, há muito pouco tempo, em 2 de Abril, no dia em que se votou a Constituição. Estavam carros antifascistas e, sobretudo, de um padre, que era de esquerda, em Trás-os-Montes, a voar pelos ares com uma bomba, postos pelos mesmos assassinos que mataram Amílcar Cabral. Portanto, esta ligação é importante que não se perca. E hoje, quando não é apenas um problema do revanchismo colonialista, obviamente há um substrato, mas já estamos a falar de outras gerações, e sobretudo estamos a falar de uma perda de memória histórica, que permite algum revisionismo histórico no sentido de tornar heróis aqueles que, bem, os heróis são sempre relativos, há sempre um lado e cada um tem o seu lado. O Marcelino da Mata, obviamente, seria um dos heróis do colonialismo, sobretudo porque foi um vendido, foi um traidor ao seu próprio povo. É preciso não esquecer que ele era guineense e que, segundo se relata, não torturava ninguém. Cortava-lhes os órgãos genitais, metia-lhes na boca e via-os morrer esvaindo sem sangue. Portanto, bem, ele também não aprendeu isto sozinho, portanto, deve ter sido treinado para isto. Portanto, eu hoje acho que na forma como nós tratamos o problema da imigração cá, esta questão está muito refletida. Não apenas pelo racismo, e sobretudo pelo racismo a preto e branco, digamos, que está muito na gênese do Império Colonial, mas eu gosto de chamar muito a atenção, sobretudo a nível dos imigrantes, o problema da xenofobia, que tem pouco a ver com a cor da pele. Tanto se pode pôr em relação ao pessoal do leste europeu. E nós tivemos aqui ucranianos escravizados, né? São loirinhos, indo-europeus, etc., são mais branquinhos que nós. Ou em relação aos asiáticos, temos milhares e milhares de trabalhadores da Índia, do Nepal, do Paquistão, do Bangladesh, etc., 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 e toda a África, da América do Sul, brasileiros, lourinhos ou caboclo, como ele diz, um pouco mais mistura de índio, ou mais de... portanto, a xenofobia é um conceito muito mais amplo do que aquele do racismo. E, obviamente, Black Lives Matter, All Lives Matter, that's true. Mas, obviamente, os africanos aqui sofreram ao longo de 500 anos
porque quando hoje alguns se escandalizam que há muita população de origem africana em Portugal, e todo o mundo já agora, é preciso lembrar que no século XVI havia mais negros em Lisboa do que há agora, mais em percentagem da população. Precisamente foram logo escravizados. E portanto, esta forma de olhar, ainda por cima, sendo Portugal um país que tem, fora das suas fronteiras, cerca de 5 milhões que ainda se reconhecem como portugueses ou descendentes. Portanto, nós é que espalhámos a confusão, e ainda bem, desse ponto de vista. O mal foi o colonialismo, foi a escravatura, mas não é a descoberta que não descobrimos nada, que o pessoal já lá estava. Mas essa comunicação entre povos e continentes, por si, é um avanço. O problema, obviamente, fruto dos sistemas, na altura, o fim do feudalismo, mas o início do capitalismo mercantil, portanto, mais tarde o colonialismo puro e duro do mapa cor-de-rosa e da Conferência de Berlim do século XIX, e depois, enfim, todas as duas guerras imperialistas do século XX, o colonialismo tardio. Isso é um sistema absolutamente odioso. Mas nós, que andamos aí por todo o mundo e continuamos a andar e pusemos esta malta toda ao barulho, agora espantam-se que estejam cá imigrantes. Isto, obviamente, não, 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 não é um problema moral, não é? Mas, quer dizer, não tem sequer o mínimo de lógica. E, portanto, na forma como hoje encaramos a imigração, está refletido muito do que esteve na base do chauvinismo colonialista alimentado durante séculos. Não foi só o Salazar, não foi só o Salazar. Até inclusive durante o tempo de Salazar havia antifascistas que eram pela Angola é nossa. O Norton de Matos, que foi um candidato da oposição, claro, teve os seus méritos, sempre teve a coragem de desafiar o Salazar, etc. Salvo erro, foi candidato à presidência da República em 49. Era um dos defensores de Angola, citado por Salazar a seguir, depois de se iniciar a guerra em 1961. O próprio Humberto Delgado não era propriamente, que tinha combatido na Guerra de Espanha do lado do Franco, era um dos voluntários, dos viriatos, virou-se bem contra o regime, etc., e depois tornou-se antifascista e foi morto, foi assassinado, mas só em Marrocos, e curiosamente por mão, entre outros, do meu amigo Cláudio Torres, na altura estava lá refugiado, é que o Cláudio Torres teve a oportunidade de apresentar o Amílcar Cabral, portanto, ao Humberto Delgado. Não, o homem não muda de ideias assim de um dia para o outro, e o homem defendia o Portugal pluricontinental e etc, etc. Tinha esses chavões todos na cabeça, mas de repente percebeu que tinha ali um gajo que nem sequer era inimigo do povo português. Isso é outra coisa. Alguns dos líderes africanos, antes de se tornarem, defenderem abertamente a independência, tinham sido estudantes cá, tinham levado porrada da polícia como os outros cá, e começaram por ser antifascistas cá, e depois perceberam que, apesar de continuarem muito bem a ser antifascistas, eram mais anti qualquer coisa, e neste caso o Amílcar Cabral, desse ponto de vista, foi dos mais lúcidos, que defendeu sempre que, obviamente, era preciso fazer a guerra, era preciso ganhar a guerra, era preciso derrotar o colonialismo, e nessa coisa, obviamente, em guerra há soldados portugueses que morrem, o povo dele morreu muito mais, mas defendeu sempre que o povo português era um aliado e não um inimigo dos povos das colónias. E que o inimigo comum era o regime colonial fascista. Claro que era um aliado que não tinha consciência disso e que, pelo contrário, durante muito tempo, partes importantes do nosso povo, que não era só as grandes companhias. Eu fiz já estudos sobre isso, tenho coisas publicadas sobre os grandes interesses coloniais em Angola, um catálogo que eu organizei nos 25 anos, do 25 de abril, sobre a guerra, e que não fui descobrir nada de novo. Isso estava grandes interesses monopolistas, quer portugueses, quer americanos, belgas, franceses, que estavam lá, que tinham interesses coloniais. Mas mesmo a média burguesia, gente que eram lá, não apenas os que eram lá fazendeiros, etc., mas mesmo cá ganhavam com o comércio das colónias. Indiretamente, alguns trabalhadores portugueses que iam para lá trabalhar ganhavam mais. Quer dizer, não era o seu interesse de classe objetivo defender o colonialismo, mas muitos estavam adormecidos porque beneficiavam direto ou indiretamente partes do povo, não apenas da grande burguesia, beneficiavam, e daí que o sentimento de chauvinismo colonialista, do Angola é nossa, etc., fosse das coisas mais profundas e mais difíceis de erradicar da consciência do povo português,
e ainda hoje têm reminiscências, sobretudo depois quando são despertadas por, por especuladores, para não chamar outra coisa, enfim, fascistoides, como hoje já temos aí chegas e queixantes, né? Portanto, é essa, é essa ligação e que hoje me faz. Não é por isso, eu não estou no apoio aos imigrantes, a minha luta é multifacetada, nas lutas ambientais, em todas as lutas, mas eu não estou aqui a pagar nenhuma dívida pessoal aos povos das colónias, mas é com particular gozo que sou amigo, sou camarada, sou cúmplice de tantos imigrantes que estão cá, sejam eles das ex-colónias ou não, eu nisso faço sempre questão de não distinguir, não me interessa se são asiáticos, são do Senegal, aliás é muito importante combater o chauvinismo que às vezes também há entre eles, como é natural, as invejas nacionais, os da Guiné são melhores que os de Angola, os de Moçambique são malandros, os do Senegal é que os dos Palopes é que são bons, e vamos uma lei especial só para os Palopes, para poder, porque são dos nossos, para terem mais... Nós somos contra isso, nós somos contra toda a discriminação. Hum, então, pronto, basicamente agora era que lições é que acha que devemos tirar para a atualidade do 25 de Abril e do processo revolucionário e até à Contra-Revolução, com base mais na sua experiência? Bem, uma das lições que eu tiro é que a revolução não está escrita em Bíblia nenhuma. Acontece pelas vias mais inesperadas. E, como eu vos disse há bocado, na noite de 25 de Abril eu estava a editar um panfleto a dizer que o fascismo não cairia com golpes de Estado. E na verdade caiu porque estava completamente podre. Depois a seguir, o povo começou a desobedecer logo nessa noite. Mandaram-nos ficar em casa, a malta veio para a rua. Mandaram-nos continuar a guerra e o pessoal diz nem mais um soldado para as colónias. Os povos das colónias também não obedeceram, não se entregaram como um rebanho que depois ia fazer um referendo. O pessoal que tinha tido morte e tinha feito uma guerra, tinha ganho a guerra, a seguir ia fazer um referendo a quê? Quando eles tinham conquistado a independência. Portanto, algumas das lições que eu tiro para hoje é, precisamente, além de não haver... as Bíblias existem há muitos anos e há de haver sempre várias Bíblias, mas temos que ter a abertura de espírito para, independentemente da Bíblia de cada um goste mais, perceber a realidade e procurar transformá-la. Como dizia também um grande filósofo há muitos anos, os filósofos passam a vida a interpretar a realidade e é preciso transformá-la. Depois que as revoluções também se perdem e se ganham pelos, naturalmente, pelos inimigos terem mais força, mas também pelos erros que os revolucionários cometem. Uma das lições que nós tiramos de todo este processo, e depois do que se passou no leste europeu, enfim, com o qual muitos de nós já não nos revíamos muito bem, embora cada um tivesse a sua igreja favorita, é que sem democracia, no sentido de pluralidade de pontos de vista, não há revoluções nem socialismo. Haverá ditaduras que podem invocar o proletariado ou outra coisa qualquer, mas que na verdade são ditaduras de uma nova elite, de uma nova casta, e que exploram os trabalhadores às vezes tanto ou mais do que o capitalismo tradicional o fazia. E, portanto, que a própria esquerda ganha na sua diversidade e na pluralidade de pontos de vista e que deve procurar entender-se, demarcando muito bem os campos, e o esquerda é um conceito demasiado vago, por exemplo, não incluo o PS, ou grande parte do PS nesse conceito, mas uma esquerda plural é fundamental, que tenha em cada época, que faça os cortes necessários. Foi o corte com o colonialismo no nosso tempo, foi o corte com a ditadura, o corte com o neoliberalismo, o corte, a recusa absoluta do racismo, da xenofobia, da homofobia, portanto, do feminicídio, de tudo, todos esses valores hoje são fundamentais para o despertar de novas revoluções. Depois as revoluções não é o dia, ganhou-se e já fizemos a revolução. Não, como o 25 de Abril mostrou, o dia 25 foi só o começo. Cada dia é o princípio do 26 e do 27 e do futuro que está por construir. Felizmente está sempre imperfeito, no sentido de inacabado. Portanto, as revoluções perfeitas estiolam e desmoronaram-se todas. Nós precisamos, de facto, de uma revolução imperfeita e inacabada, em que
do meu ponto de vista, o socialismo, estes valores que eu referi, do antirracismo, da solidariedade, sejam uma prática do dia a dia, que vem de longe e que possa continuar muito longe, como dizia o Zé Mário. Tretas que eu fui de comissões de moradores, ocupações de casas a seguir ao 25 de Abril no Alentejo, acompanhei o processo da reforma agrária, da contra-reforma agrária, fui sindicalista da FENPROF, fui da comissão do utentes da Ponte 25 de Abril, que dirigiu aquele buzinão, que também foi a seguir à guerra, foi a maior vitória, foi derrubar o Cavaco naquela vez. E, portanto, e nos últimos 20 anos, digamos assim, esta questão da imigração. Estas pelo meio, se vocês tiverem curiosidade em alguma aí, não agora, como é óbvio que eu tenho os putos, faltam 5 minutos para chegar à porta da escola, estão a ver, Com não é? certeza. É sempre o atrasado, é assim, é a minha vida. Mas fica para outro dia. Reforma agrária, processo de contra-reforma, e o que se passa hoje no Alentejo com as monoculturas e com o regresso do latifúndio em força, e até pior, porque tem água, faz mais merda neste caso. Ok. Muito obrigado pela entrevista. Estamos ao dispor. Tudo Epá, bom. lembra-me assim, quando quiser, pode ser no próprio dia. Eu tenho é que me arranjar uns bocadinhos no intervalo entre 1000 e tal coisas. E então, ok? Com Vá, um certeza. abraço. Ok, Muito obrigada. obrigado. Adeus. Adeus.